Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus já dizia-se como ele nos diz, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu era como um cordeirinho, manso e inocente, aonde na sua maior fraqueza o Senhor lhe concedeu, o suscitou com a sua força e o seu poder. O leão da tribo de Judá, celestial, do alto, do qual Jacó profetizou que seria cheio da força e do poder, aonde o seu reino, sua vontade é feita tanto no céu como na terra. Aquele que nos faz a justiça, dele é a ira e a vingança. Ireis e não pequeis, a palavra diz, porque ele é aquele que nos faz justiça, dia após dia, segundo sendo um fogo consumidor, do qual a palavra diz, pelo fogo sois provados. Bem-aventurado aqueles que perseveram com ele, porque ainda que passares pelo fogo, não se queimarão, ainda que se queima alguma obra mais aperfeiçoado, purificado e santificado por meio daquele que nos mantém na perseverança. Não veio trazer paz ao mundo, vim trazer espada, ira, indignação. Assim como aqueles que falam em seu nome são os mesmos que desencaminham o povo. Aqueles que colocam um jugo pesado sobre o povo e não move um dedo para ajudá-los. A palavra diz que são os que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que eles, aqueles que dão ouvidos a eles. Por isso, todo aquele que coloca fundamentos que sejam baseados em doutrinas humanas, meramente ondas teológicas que o povo é conduzido de um lado para o outro e que não há liberdade para o espírito, o Senhor é aquele que os torna anátema. O Senhor é aquele que está os emudecendo e silenciando todos os falsos enganadores, os falsos profetas, os filhos da perdição, aqueles que desencaminham o povo, seja a figueira brava, seja a Babilônia, todos serão emudecidos e silenciados, porque na verdade o Senhor se opõe àqueles que seguem na sua arrogância, sempre com as suas muralhas, criando divisões. Aquele que está em Cristo é unânime. Todos aqueles que se levantam as suas falsas religiões são mentirosos. Está escrito: os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E muitos chegarão até ele e não terão resposta. Ele dirá: amigo, onde estão as suas vestes nupciais? Assim como, ainda que questione, mas nós anunciamos o seu evangelho, fizemos cura em seu nome. E ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Sejais lançados juntamente com o vosso pai, que é o pai da mentira, porque se tornaram bastardos por terem retrocedido e não perseverado segundo a verdade. Conheceram a verdade e retrocederam. A palavra diz: melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e dar as costas a eles. Melhor seria não ter nascido para aqueles que agem como traidores, mercenários. Um mercenário, quando vem o lobo, é o primeiro
a fugir. Por isso a palavra diz que Jesus é aquele que está unindo o povo num só propósito, num só coração, numa só mentalidade, a saber de Cristo, num só batismo, batismo com Espírito e com fogo. As ovelhas que não têm pastor. Por isso grande é a ira e indignação com todos os falsos e mentirosos. O Senhor é aquele que os vence pelo sopro da sua boca dia após dia. Mas para aqueles que perseveram segundo o seu evangelho, a palavra diz: nenhum de vós se perderá, todo aquele que o Pai me der, nenhum de vós se perderá. Porque o Deus Altíssimo nos atraiu até Ele, enviando o batismo com Espírito e com fogo, e Ele é aquele que tem cuidado de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.